Jesus. Deixamos, Senhor. Deixamos tudo para o Senhor. A você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorificado, Senhor. Exaltado seja, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor. Oh, glória. Vamos entrando aí, vamos dando um oi. Glória a Deus. Bem-vinda, Sônia. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, viu? Glória a Deus, que bênção, que tarde gloriosa. Boa tarde, Jane, Deus abençoe, minha querida. Tarde gloriosa, tarde da presença do Senhor. Oh, glória, deixa eu arrumar aqui bonitinho o microfone. Glória a Deus, Deus é bom, que bênção. Vamos entrando, sejam bem-vindos, sejam abençoados, sejam agraciados pelo Senhor, sejam amados de Jesus, glória a Deus. Que esta tarde seja uma tarde em nome de Jesus, de muita presença de Deus, de muita ação do Espírito Santo, glória a Deus, que bom. Que bom, Sônia, eu fico feliz, estamos orando, viu? Pela sua mãe, Vera, por você. Eu sei que em todo esse mês aí, Deus vai operar milagres nas nossas vidas. Deus vai agir no sobrenatural. Deus vai trazer o impossível sobre as nossas vidas. Ministério Geração de Davi, seja bem-vinda. Oh, glória a Deus. Pastora Natália, seja bem-vinda. Nós vamos hoje viver o sobrenatural do Senhor, vamos viver milagres. Nós vamos falar de vida com Deus, né? Vida com o Espírito Santo, vida santa. Apesar de um mundo tão complicado, nós vamos aprender em nome de Jesus que o Senhor está conosco e nós somos mais do que vencedores, amém? Seja bem-vindo, meu esposo, profeta Josiel Batista, amém? Que bom estar comigo também, glória a Deus. Oh, Senhor, queremos te ouvir hoje, queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo, queremos te sentir, glória a Deus. E hoje nós vamos abrir o nosso coração para deixar que o Espírito Santo fale conosco. Edneuza, minha filha, seja bem-vinda também, em nome de Jesus, seja abençoada. Estejam compartilhando aí esse vídeo logo na entrada, né? Porque hoje vai ser tão maravilhoso. Tem sido maravilhoso todos os dias que nós nos reunimos, né? Todas as lives, umas têm sido diferentes das outras, né? Cada uma o Espírito Santo age de uma maneira diferente, age no sobrenatural, mas em nome de Jesus, o Senhor, em nome de Jesus, tem se feito forte e poderoso para conosco. Eu quero agradecer ao Senhor, que nós vamos abrir o nosso coração nesta tarde. A presença do Senhor vai ser tremenda sobre as nossas vidas. Helenita, que bênção, minha querida, que bom que você pôde estar conosco. Glória a Deus, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Oh, glória! Que a nossa casa espiritual, nosso coração, nossa vida hoje seja aberta a Ele, né? Ao Senhor da glória, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele em nome de Jesus, toda a gratidão, né? Por estar conosco aí, em nome de Jesus. Vai colocando aí no seu grupo, vai divulgando, né? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de
vida santa em um mundo profano. Hoje nós vamos falar como ter essa vida, né? E por que o Senhor, né, quer que tenhamos essa vida, né, em santidade. Seja bem-vinda, Daniele, minha filha, em nome de Jesus. O Theo tá dormindo hoje. Hoje ele tirou a siesta, também, né, friozinho, chovendo. Ele tá dormindo, tirando um ronco lá na caminha dele, porque ele já aprontou, né? Ele ficou lá na live, no programa aí de segunda-feira, se lambendo todo e ficou sendo a atração do vídeo. Ô, Telzinho, amém, glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos chamar a presença do Senhor nesta tarde gloriosa. Vamos pedir para que, em nome de Jesus, sejamos casa do Senhor, sejamos presença do Senhor constante, sejamos, em nome de Jesus, a casa dele, amém? Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha filha Vera, em nome de Jesus. Ô, glória, vamos orar? Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor damos a Ti. Obrigado, Senhor. Que tarde, que final de tarde gloriosa na Tua presença. Podendo iniciar, Senhor, uma noite com novos princípios, com uma nova presença, com um novo agir do Espírito Santo. E nós queremos, Senhor, Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Desde o início, Senhor, eu quero agradecer. Eu já quero agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem operado milagres em nossas vidas. O Senhor tem nos moldado, o Senhor tem nos agraciado e eu quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, pela tua presença gloriosa. Senhor, nesta tarde vamos falar de santidade, vamos falar da tua presença, vamos falar dos teus desígnios e queremos te pedir, Senhor, o impossível sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, estar na tua presença, Senhor, e poder te tocar, poder, Senhor, viver o extraordinário do Senhor. Poder, Senhor, em nome de Jesus, tocar-te, viver, Senhor, os teus desígnios, não ser mais, Senhor, em nome de Jesus, atração de Satanás, ou muitas vezes estar fazendo aquilo que ele gosta, mas sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Pai, nesta tarde, Senhor, inunda-nos, Senhor, inunda-nos, Senhor, com a tua presença. Inunda-nos, Senhor, com a tua palavra, Jesus. Inunda-nos, Espírito Santo, com a tua força. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Toca, Senhor, o nosso entendimento agora, em nome de Jesus. Que caia por terra toda fortaleza mental, toda fortaleza espiritual. Senhor, dá ordem aos teus anjos para estar ao nosso redor, Senhor, em cada casa, em cada família aqui representada. Senhor, em nome de Jesus, nos prepare, nos habilite, Senhor, nesta noite, Senhor, a estar entrando, Senhor, nos teus desígnios, nos teus segredos, Senhor, na tua presença poderosa, Espírito de Deus, que muda qualquer cenário, que pode, Senhor, sarar, curar, restaurar, que pode alinhar aquilo que está desalinhado, aquilo, Senhor, que precisamos, ó Pai, o Senhor pode fazer. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, permita-nos, Senhor. Permita-nos, Senhor, nos encher desta presença gloriosa. Ore kamashere que manastorei que nastedei que mas. Rodei que masherei que manas. Toda honra, toda glória, todo louvor damos a ti. Enche-nos agora, Espírito Santo, com a tua presença, porque te queremos, te desejamos, te almejamos, Senhor.
A casa é sua, Senhor. Oh, Pai, nós somos os teus templos, oh, Pai, prontos para serem adornados, Senhor, alinhados para o teu uso e para a tua glória, Senhor. Faz isso, Espírito Santo de Deus. Cobre-nos com o sangue poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, reverbera nos quatro cantos, ó Pai, em nome de Jesus, esta presença gloriosa sobre nós e nos capacite. Toca as nossas mãos hoje, toca os nossos corações, toca, Senhor, em nome de Jesus, a nossa vida hoje, para que venhamos, Senhor, ser homens e mulheres segundo o seu coração e para o seu propósito. Seja assim, Senhor, no nome poderoso de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico muito feliz em estar com vocês, eu fico muito feliz em poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com vocês. Seja bem-vinda, pastora Marisa Lara, você é uma bênção entre nós, em nome de Jesus. Você também, Emily, minha filha, seja abençoada em nome de Jesus. E eu fico muito feliz por poder compartilhar. Eu estava meditando enquanto eu estava preparando, né, a mensagem de hoje, estava orando. Eu comecei a agradecer ao Espírito Santo, porque quantas coisas e quantos segredos Ele nos deu, né? E em especial, que lindo o que o Senhor vai falar hoje conosco. Hoje o Senhor vai falar de santidade, em sermos, né, homens e mulheres santos diante do Senhor. Será que é possível, pastora? Será que nós conseguimos viver isso? Conseguimos sim, queridos. Deus é um Deus que nos capacita. E hoje Ele vai provar para mim e para você que nós já estamos preparados e habilitados para isso. Amém? Então o tema de hoje é vida santa em um mundo profano. Nós vamos aprender, né, que mesmo estando num mundo difícil, num mundo custoso, vivendo num mundo assim que cada dia quando ligamos a televisão, né, quando ouvimos uma notícia, cada dia nos entristecemos mais, nos apavoramos mais, não é verdade? Com as notícias que vêm, a gente começa a pensar, será que é possível? Será que isso é verdade? Será que isso é fake? Mas nós nos deparamos, né, infelizmente, com as notícias e sabemos que isso é verdade. Mas nós vamos aprender hoje que nós podemos ter uma vida santa com o Senhor. E assim nós vamos dar testemunho a outros e esperança a outros. E dizer a outros, olha, você consegue, você vai conseguir, você vai ser poderoso, vai dar tudo certo. E nós vamos conseguir ser a luz deste mundo e o sal desta terra como o Senhor quer. Amém? Então, o impossível, ele se torna possível em nossas vidas quando o crente tem em sua vida uma vida de santidade e obediência diante de Deus. Nós vamos aprender que os milagres acontecem, o impossível do Senhor acontece quando há santidade e quando há obediência em sua palavra. Amém? Pastora, mas eu não conheço muito ainda a palavra. Pastora, eu estou começando ainda, mas eu desejo, não importa, não importa. O que importa é você querer estar com Deus, estar em santidade, acertar a cada dia. O importante é você desejar obedecer a palavra. Amém? Então, um passo de cada vez, você chega lá. Eu chego lá. E todos vamos chegar, né, juntos quando Jesus vier nos buscar. Então eu quero começar no texto de Efésios, capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 5. Olha só o que diz na versão NVI, eu vou ler. De Efésios, capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual,
nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós já vamos começar falando em nome de Jesus neste texto que é poderoso, né? E que o Senhor já nos chama a atenção sobre esta questão de tomarmos cuidado, né? Com algumas coisas que o Senhor detesta, que o Senhor rejeita, que o Senhor diz muito claramente em sua palavra, através do apóstolo Paulo na Bíblia. Em nome de Jesus, ele diz: não se envolva com essas coisas, porque essas coisas não fazem parte da vida de um santo. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, nós nos livramos de muitas coisas, né? E por livrar de muitas coisas, estamos indo no caminho certo e estamos procurando ali a santidade que Deus tanto deseja em nossas vidas. Então, o Senhor já fala para nós que temos que estar longe dessas coisas, de imoralidade sexual, de conversas tolas, de obscenidades, de ganâncias, né, que são coisas imorais, amém? A palavra de Deus diz que se você tem que pensar naquilo que é bom, naquilo que é do céu, naquilo que é íntegro, naquilo que é fidedigno, nisso pensai. É isso que o Senhor está dizendo, amém? Para quê? Para que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estejam alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero que você, em nome de Jesus, preste bem atenção e tome posse dessa palavra, porque quinta-feira agora nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar em sermos curados de dentro para fora. Amém? Nós vamos falar de sermos uma cura completa em nossas vidas. Uma cura de dentro para fora. E para isso, precisamos acertar a nossa vida e principalmente as nossas escolhas, né? As nossas atitudes e aquilo que está aqui fora. Amém? Em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, fala do tema de hoje, que diz assim: e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Amém? Então Deus estava dando uma ordem para o povo de Israel e estava dizendo claramente que na vida do povo ia ser ensinado para que eles nunca caíssem em desgraça, para que eles fossem ensinados a escolher o puro, a escolher o certo, a escolher o santo, amém? Sabe quando andamos em santidade? Quando escolhemos certo. Sabe quando andamos em santidade? Quando escolhemos as coisas que vêm de cima. Sabe quando conseguimos andar em santidade? Quando escolhemos o santo em lugar do profano. Pastora, o que é profano? Profano é tudo aquilo que é contrário aos desígnios dos princípios de Deus. Então, se os princípios de Deus dizem para nós estarmos obedecendo e fazendo determinadas coisas, o profano, a pessoa profana e o que é profano, ele faz totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Você está comigo? Amém? Então, eu vou dar um exemplo, né? Uma pessoa, né, um matador, né, uma pessoa que já matou outro ser humano, né? A Bíblia diz muito clara que nós não devemos matar, não matarás. O Senhor diz que nós não devemos matar. Por quê? Porque é um princípio moral de Deus, né? Uma pessoa, né, ou uma
esqueci a palavra, queridos. Uma espécie, ela nunca vai ser contra a mesma espécie, né? E principalmente o ser humano, que é um ser humano racional. Então Deus tem princípios morais, e um deles que ele colocou no nosso coração, esses princípios morais. E esses princípios morais dizem que nós não devemos matar. Então, nós quando procuramos a santidade, né? Quando nós procuramos o santo, nós estamos ali obedecendo os princípios de Deus. Mas e as pessoas, pastora, que matam? Então elas estão profanando aquele princípio. Eles estão profanando aquela lei espiritual. Vocês estão comigo? Então, em nome de Jesus, hoje, quando estamos falando de vida santa, nós estamos falando de buscar uma vida em santidade em lugar das coisas que o mundo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Por que o mundo jaz no maligno? Às vezes as pessoas dizem, mas Deus não pode, Deus não criou, queridos, o que está hoje no mundo, né? Se você ler a palavra, Deus criou o Jardim do Éden, e o Jardim do Éden era perfeito. Quem sujou, quem manchou aquilo, quem impediu de vivermos eternamente num jardim do Éden foi justamente o ser humano, pela sua desobediência. Adão e Eva desobedeceram uma lei santa de Deus, um desígnio, um princípio de Deus. E por causa disso, eles tiveram que sair do jardim do Éden. Este mundo em que vivemos não é um mundo que Deus criou, né? O mundo, né, que está preparado para aqueles que amam ao Senhor virá, né, depois, queridos, quando Jesus vier nos buscar e depois que nós estivermos mortos. Então, em nome de Jesus, às vezes as pessoas se entristecem com Deus, né, e ficam aterrorizados, ficam inconformados. Como Deus permite determinadas coisas, queridos? Este mundo não foi criado e tudo isso que acontece, principalmente de errado no mundo, não vem de Deus, vem de desobediência de princípios e pessoas que vão profanando os princípios de Deus, saindo da santidade e vão perpetuando isso. Então, em nome de Jesus, né? Nós temos que buscar essa santidade. Para quê? Para que nós sejamos luz neste mundo tão escuro. Nós temos que ser luz neste mundo que só há trevas, né? A Jesus diz na palavra do Senhor, ele diz, basta cada dia o seu mal, ou seja, nós temos que viver, né, neste mundo, tereis aflições, Jesus diz, mas tem de bom ânimo. Jesus viveu nesta terra e ele sabe o que é viver nesta terra que foi desgastada pelo pecado, que foi desgastada pela desobediência, que foi desgastada pela falta de princípios, mas ele se manteve santo e nos dá esse referencial, amém? Glória a Deus. Não podemos servir a dois senhores, a Bíblia diz bem claro, não sirva a dois senhores, ou serve um ou serve o outro. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória. Amém? Não podemos servir a dois senhores. Então, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezarás o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui simboliza uma entidade, né? E o Deus das riquezas, onde engloba muitas coisas, como cobiça, avareza, né? Miséria, consumismo, rebelião, muitas coisas, muitos espíritos acompanham e trabalham junto com essa entidade, com essa potestade, né, Mamon. E aqui muitos caem por causa de Mamon, né? Porque quando tem poder, perdem a santidade. Quando tem muito dinheiro, perdem
ali a vontade de servir a Deus e depender de Deus sobre todas as coisas, né? Quando estão sobre este domínio, muitas vezes os seus corações inclinam-se, quase sempre inclinam-se para as trevas e esquecem daquilo que era a luz. Então Jesus aqui nos chama muita atenção que nós não podemos servir a dois senhores. Então, em nome de Jesus, eu já quero dizer para você, sirva a Cristo, né? Abra seu coração para Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes as pessoas perguntam para mim, por que Jesus? Por que não outra pessoa? Por que não outra divindade? Queridos, porque a palavra de Deus, a Bíblia, a nossa bússola, a nossa direção. A Bíblia é a palavra de Deus, queridos. A Bíblia não é palavra de homens. Não foi um livro que foi feito por um homem muito inteligente ou evoluído, né? Ou uma pessoa cheia de estratégias. Não, queridos, não siga uma revista, não siga um livro, não siga um livro qualquer, não siga leis e regras quaisquer, queridos, mas siga esta palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Nela contém a saída para todas as coisas e a resposta para você. E ela diz que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. E ele nasceu nesta terra, viveu nesta terra e cumpriu seu mandamento de missão e de chamado para nos trazer ali a vida eterna e se deu naquela cruz para ser sacrifício para mim e para você. Não há amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. E em obediência à palavra, queridos. Jesus Cristo, em nome de Jesus, ele tem que ser ali o Senhor que vai apagar toda maldição. Como assim, pastora? Por que você diz isso? Porque Jesus, naquela cruz, subiu para fazer maldição por nós. Ele se fez maldição por nós. Isaías capítulo 53 diz que ele foi maldito porque foi pendurado naquele madeiro e ele levou ali todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas maldições e enfermidades, amém? Então, em nome de Jesus, eu quero te encorajar, você que talvez vai assistir esse vídeo ainda, vai ouvir essas palavras, talvez você se sinta sem direção ou assim, muito oprimido, inconformado com este mundo, inconformado com as coisas que acontecem neste mundo. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, abra seu coração e permita que a vida de Deus venha sobre você. E ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou falando de dogmas, de religiões, eu não estou falando de tradições, eu estou falando de Deus. E eu estou falando do Filho de Deus, que ele é o único caminho para que venhamos ter uma vida santa. Amém? Somente em Jesus podemos acertar, queridos. Somente em Jesus podemos nos libertar. Somente em Jesus podemos ter a restauração nas nossas vidas. E vou mais longe, ser diferente daqueles que muitas vezes nós estamos inconformados com as suas atitudes. Porque a nossa essência de ser humano, de carne, deseja sempre fazer as coisas erradas, queridos. Sempre vai desejar pender para o pecado, pender para as coisas erradas e mais fáceis. Mas Jesus em nós e a ação do Espírito Santo em nós nos ajuda a ter essa vida de santidade. Então o Senhor diz para nós hoje que precisamos fazer uma escolha, amém? Daquilo que é precioso e vil. Em Jeremias fala isso, né? Deus diz, vocês têm que decidir se vocês querem o precioso ou vocês querem o vil.
né? Fazer uma decisão se quero estar numa vida santa ou se eu quero estar numa vida profana. Não dá para você participar de reuniões, de cultos. Hoje eu vou na igreja e durante a semana você pratica coisas profanas. Ou seja, descumpre princípios. Praticar coisas profanas é descumprir princípios. E quando estamos descumprindo princípios, estamos sendo profanos. Então, em nome de Jesus, Jesus está nos chamando a atenção hoje. Eu tenho para vocês a melhor vida. O diabo ele pode tentar roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar a vocês uma vida em abundância. Amém? Então, em nome de Jesus, oh glória, amém? Nós vamos então estar alinhando as nossas vidas para viver esse sobrenatural. Escolher aquilo que é limpo daquilo que é impuro, né? É muito fácil quando Deus deu uma direção no nascimento de Sansão, né? Ele disse aos pais de Sansão que ele seria o juiz de Israel e libertaria Israel dos filisteus. E ele deu uma direção dizendo que ele seria um nazireu de Deus. Deu todas as diretrizes para os pais de Sansão para prepará-lo no nazireado. E nazireado não podia ter contato com algumas coisas, e uma delas, ele não poderia beber vinho, bebida forte, ele não poderia tocar em nenhum animal que fosse um cadáver, ele não poderia nem estar perto e nem tocar, né, num cadáver. Por quê? Porque simbolizava uma pureza, uma santidade, né? E o cadáver simbolizava uma contaminação no mundo espiritual. Então hoje é a mesma coisa. Deus está querendo que sejamos separados para Ele, porque santificação significa ser separado para a glória de Deus. Então Ele não quer que estejamos em coisas impuras e quer que estejamos buscando a limpeza. Outra coisa, escolher quente ou frio. Por quê? Lá em Apocalipse diz que o Senhor vai vomitar aqueles que são mornos, ou seja, não dá para ficar no meio termo, não dá para ser morno, não dá para ser meio santo, não dá para ser meio profano, não, nós temos que escolher qual o nosso lado. Então hoje, eu e você que estamos recebendo esta palavra, temos que escolher qual lado devemos estar, amém? Em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Às vezes as pessoas dizem assim: pode Deus, como Deus vai querer que sejamos santos, né? A gente só pensa em coisa errada, só deseja coisa errada. Deus está dizendo sim, que Ele deseja que tenhamos uma vida e uma maneira de viver em santidade. Então, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Em nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, eu estou te dando esta base para nós estarmos ali depois orando, buscando, e que você tenha entendimento para que você possa também passar para outras pessoas. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem santidade. Amém?
Então, em nome de Jesus, esta live é mais do que necessária para nós, amém? Estas palavras que estamos ensinando e profetizando hoje são palavras super necessárias para nós hoje, porque elas vão fazer com que venhamos a estar firmes até o último dia. Essas palavras vão nos manter no foco, na direção, no caminho de vitória. Estas palavras vão nos dar forças para alcançar outras pessoas e ser testemunhos nessa terra, amém? Em nome de Jesus. E com isso eu quero falar sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías é um exemplo muito claro em ser escolhido por Deus, em desejar ser um filho de Deus, em desejar ser um profeta, em desejar cumprir os princípios de Deus, em nome de Jesus, e ainda assim precisar ser tocado pelo Espírito Santo. Sejam bem-vindos, meus queridos aí do Instagram. Glória a Deus, o Kleberson, quanto tempo! Seja bem-vindo, meu querido. Em nome de Jesus, que bom que você está conosco. Em nome de Jesus, vamos ver aqui um profeta no capítulo 6 do livro de Isaías, a partir do versículo 1. Olha que tremendo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor. O profeta Isaías estava dizendo que ele viu ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Ele começou a relatar, o cenário divino, o cenário do trono, ali aonde Deus estava, a presença de Deus. Ele começou a relatar tudo isso. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sabe, quando eu estava meditando de novo nesse texto hoje, eu estava pensando, como podemos ser crentes e ir para o céu? E a palavra de Deus diz que vamos adorar ao Cordeiro e ao Pai, todo o tempo. E será um coral maravilhoso, com muitos instrumentos, com muitas vozes, adorando ao Senhor. Santo, 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 adorado seja o Senhor, santo é o seu nome. Se hoje, aqui na terra, os crentes não entendem o que é santidade? Essa é uma pergunta para mim e para você. Eu fiquei meditando nisso. Porque os crentes hoje, ainda alguns, em nome de Jesus, insistem em dizer que é muito difícil, que é muito difícil, que é muito difícil viver uma vida de santidade. E como vai ser lá no céu? Quando você tiver que dizer a Deus a santidade dele, visualizar a santidade dele. Se nós não visualizarmos a santidade de Deus aqui na terra e vivermos a santidade dos seus princípios aqui da terra, queridos, nós não estamos preparados para fazer isso no céu. Em nome de Jesus, alinha hoje os seus pensamentos, alinha hoje aquilo que foi colocado como dogmas e sofismas na sua mente, alinha hoje o que realmente foi falado aos seus ouvidos e está no seu coração, porque a Bíblia diz bem claro que nós temos que ser santos e andar em santidade. E aqui diz que eles adoravam ao Senhor, e ali santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Ou seja, estava cheio da glória de Deus, a nuvem de glória estava naquele lugar. Versículo 5. Então disse eu, ele disse diante daquela presença: ai de mim, pois estou perdido. Essa é a reação de todo aquele que está diante de uma divindade, de uma presença tão gloriosa e não está com vida em santidade. Ele achava que ia morrer.
Ele sentiu ali que ia morrer. Diante de tanta glória, diante de tanta presença, ele estava ali muito longe daquele cenário e daquela presença. E ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Lembra que eu disse que esta tarde, esta noite, é uma noite de escolher, né? Aquilo que é limpo e aquilo que é impuro, aquilo que é santo, aquilo que é profano. E ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Onde o profeta Isaías vivia? O profeta Isaías, este aí, menino ainda, este jovem, ele vivia, né? Este escolhido de Deus, ele vivia em Israel, no meio do povo de Israel. E ele estava dizendo que vivia no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, ainda o povo de Israel estava se inclinando para coisas profanas, estava adorando deuses pagãos, estava se rendendo a deuses pagãos, estava fazendo oferendas, estava dedicando a sua fé em outras coisas, estavam falando, praticando ações erradas, né? Porque quando a pessoa adora deuses pagãos, essas entidades pedem coisas profanas. E as pessoas praticam coisas profanas porque as entidades pedem isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Hoje não existe isso? Hoje existe isso. Hoje estamos vendo pessoas muito longe da presença de Deus, do que a Bíblia diz, do que a palavra de Deus ensina. E com isso estão profanando as suas leis, estão profanando os princípios e estão ficando cada vez mais longe. Mas ele disse aqui: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele disse: mas eu estou vendo o novo, eu estou vendo Deus, eu estou vendo a presença de Deus. Então eu quero isso. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar já na sua vida e na vida de todos aqueles que vão assistir ainda este vídeo, em nome de Jesus, que quando você se deparar agora com a presença do Altíssimo, com a presença do Deus Todo-Poderoso, com o Espírito Santo, você seja tocado agora para um novo tempo de vitória, em nome de Jesus. E eu quero também profetizar. E eu coloquei aqui a nossa bandeira do Brasil, porque eu quero profetizar pelo Brasil, por esta nação, que essa nação seja uma nação que busque a santidade de Deus, que busque os princípios de Deus e que não caia em tentação de buscar as coisas profanas, as coisas que são impuras, as coisas que são contrárias à palavra de Deus. Em nome de Jesus. Ó Senhor, e ele diz lá no versículo 6, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, o fogo, a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, o profeta disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, o teu pecado, a tua iniquidade foi tirada e expirada. O seu pecado, quer dizer, foi colocado longe o seu pecado, foi retirado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. É um segredo espiritual essa passagem, porque mostra que mesmo que sejamos de um povo escolhido, que sejamos até escolhidos por Deus, nós temos que ter um encontro com este Deus Todo-Poderoso. E quando encontrarmos com este Deus Todo-Poderoso, a santidade do Espírito Santo e da presença de Deus tem que vir sobre as nossas vidas. E nós temos que deixar que Deus
toque a nossa vida, seja na nossa boca, seja nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior, nas nossas atitudes, nas nossas inclinações. Nós temos que deixar que o Espírito Santo nos toque com essa brasa viva e que tire, que queime toda a iniquidade, tudo aquilo que é pecado seja tirado das nossas vidas, para que possamos dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem muita gente querendo ser enviado, tem muita gente querendo ser profeta, tem muita gente querendo ser pastor, mestre, apóstolo e assim por diante, queridos, mas não tem tido uma vida de santidade, uma vida que deixa o Espírito Santo a cada dia tocar o seu interior, tocar as suas inclinações e mudar as suas inclinações. Não tem como falar, sou um cristão e viver ainda uma vida profana. Não tem como falar, sou filho de Deus e ainda escolher o profano. Então aqui, em nome de Jesus, o profeta Isaías nos ensina com esta história que temos que deixar Deus nos mudar. É preciso se santificar para que venha os dias novos. É preciso se santificar para que o novo do Senhor venha. Então, em nome de Jesus, você quer a cura sobrenatural na sua casa? Você quer, em nome de Jesus, que venha o novo do Senhor na sua casa? Você quer que venha ali a resposta, a provisão, o novo que Ele tem prometido para você? Então, deixe que o Espírito Santo te santifique e te transforme. Amém? Porque antes de vir os milagres, antes que aquele Rio Jordão se secasse, para que eles pudessem chegar a um destino, ali Josué e todo o povo, para conquistar ali Jericó, eles tiveram que se santificar. A santificação é uma necessidade, amém? E em nome de Jesus, é necessário que venhamos ter essa santidade para que venham os milagres do Senhor, amém? Em nome de Jesus. E é uma necessidade, termos a submissão para que possamos ver o impossível do Senhor acontecer. Então eu quero falar um pouquinho de Josué. Josué capítulo 3, versículo 1, diz que ali Deus estava cumprindo uma promessa. Deus está cumprindo uma promessa na minha vida e na sua vida. Então, do mesmo jeito que Ele alertou Josué, Ele está nos alertando hoje. Ele disse para Josué: Josué, eu te prometi a terra prometida. Eu disse que você ia entrar em Canaã e que você levaria o meu povo, Israel, a tomar posse desta terra. Mas eu quero algo de você antes. Eu quero que você faça algo com o povo antes. Antes do milagre, antes que o sobrenatural viesse, antes que o extraordinário acontecesse, eu quero que vocês façam algo antes. Então, lá em Josué, capítulo 3, versículo 1, olha o que Deus disse para ele. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o rio Jordão e pousaram ali antes que passassem. Eles pousaram ali antes, descansaram antes do rio Jordão. Então, imagine, você vendo Jericó do outro lado e sabendo que Jericó, a sua maior conquista, está do outro lado do Jordão, mas à frente tem um grande obstáculo. Então, às vezes não vencemos grandes obstáculos em nossas vidas, não ultrapassamos esses obstáculos, sempre estamos rodeando no mesmo cenário. Por quê, pastora? Porque às vezes falta santidade em alguma área em nossa vida. O Senhor está chamando a nossa atenção.
Nossa atenção para aquelas coisas que nós lemos no início da live em Efésios capítulo 5, né? Ele está chamando a nossa atenção para nos alinharmos em alguns pontos e vencermos essas inclinações, porque Deus não pode deitar unção em odre velha. Deus não pode dar bênção para aqueles que não merecem, queridos. Deus não pode te dar poder e unção se a sua vida não tem sido ali adornada ainda pelo Senhor. Segunda-feira agora, né, que se passou, segunda-feira dessa semana, tem um vídeo, né, meu lá no canal Peniel Alfa que fala desta palavra, de estarmos nas mãos do oleiro. O que o oleiro faz quando o vaso chega à sua mão? A gente tem esse costume, né, principalmente os pentecostais, chegando e falando assim: e aí, vaso, tudo bem? E aí, vaso, tudo bem? Eu vou dizer para você, todos nós somos vasos. Todos nós somos vasos. Mas nem todos são vasos para a honra do Senhor. A Bíblia diz que tem vasos para honra e vasos para desonra. Há vasos que nunca chegaram na mão do oleiro, ou seja, nas mãos de Jesus, para ser ali adornado por Jesus. Esta palavra fala disso hoje, de sermos como vasos na mão de um oleiro para ter uma vida em santidade, para estarmos prontos e cheios para reter o bom tesouro, como Paulo, como o apóstolo Paulo diz na sua palavra, que ele vai nos encher com o seu bom tesouro, com a unção, mas se nós estivermos prontos para isso. Diz lá no versículo 5 de Josué capítulo 3, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Sabe o que Deus estava dizendo com essa palavra? Olha, algumas pessoas aí do povo, né? Eles são meu povo, eles festejam as festividades, eles obedecem a alguns princípios, mas alguns ainda dizem no seu coração: ah, sabe uma coisa? Eu ainda gosto daquela coisa, ainda gosto daquilo, sabe? Virei crente, mas ainda gosto daquelas coisas que eu fazia antes, ainda gosto de algumas coisas. E para mim, eu acho que não tem nada a ver. Para mim, eu acho que isso não interfere em algumas coisas. Se nós estamos batendo na tecla, insistindo que isso tem que ficar escondido, é porque justamente isso não está certo. Todas as vezes que não contamos para as pessoas o que fazemos, né? Que nem, vamos contar, eu vou chegar para as pessoas e vou dizer assim: gente, vocês não têm ideia, Deus falou comigo essa madrugada ele me chamou para orar, e aí eu fui orar, o Espírito Santo me tocou, me deu uma revelação, me deu uma palavra, ele fez assim, ele fez assado, e aí você conta, você mostra: nossa, senti uma alegria, senti uma paz, tive uma revelação. Ou seja, você está livre para falar para as pessoas aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivendo com Deus. Você está livre para contar e você se sente bem em contar. Quando uma pessoa ela pratica algumas coisas que é contrária, né, a vontade de Deus, né? Ela faz o quê? Ela, na sua mente, ela diz: ah, eu gosto disso. Mas ela conta para todo mundo? Não. Ela não conta. Ela não conta, às vezes, que ela gosta de um filme pornográfico. Ela não conta que ela gosta de inclinações para carne. Ela não conta que entrou em fornicação. Ela não conta que gosta e que escuta músicas do mundo consagradas a entidades. Ela não conta que gosta que tem cobiça, que tem avareza. Ela não conta para as pessoas isso. Ela gosta, mas ela não conta para as pessoas. Sabe por quê? Porque no fundo, essa pessoa sabe que isso é errado. Ela sabe que isso é errado. E por que ainda pratica?
porque não permite que o Espírito Santo pegue a sua vida como um vaso e o adorne ali, o molde, como o oleiro molda o vaso. E se tiver alguma coisa que está fora de ordem, se está rachada, ele tem ali que esse vaso ele quebra, porque ele não aguenta a unção e ele tem que ser refeito, né? Então, em nome de Jesus, esta palavra fala disso. Deus estava falando para o povo se santificar. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então, se vocês querem fazer e viver o milagre, se santifique hoje. Se santifique ontem. Se prepare ontem, né? Porque o Senhor está dizendo que nós vamos viver milagres se nós estivermos vivendo uma vida em santidade. Então Deus deu chance para aquele povo entrar nos padrões, se pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, das suas inclinações, sabe, daqueles gostinhos errados, né? Que ainda a inclinação da carne ainda está lá, né? Então Deus estava dando ali chance para aquele povo, né, se converter verdadeiramente nos seus corações. E o Senhor, lá no versículo 7, disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Glória a Deus, amém? Deus é fiel. Eu não sei se você sabe, conhece, né? Aqueles que conhecem um pouco mais da palavra de Deus vai lembrar, mas após, né, vencerem Jericó, após ali eles terem visto as muralhas ruírem, né? Muitos entraram e tomaram posses ali de muitas coisas. Deus tinha dado uma ordem que eles não pegassem nada para si, né? Que eles só pegassem o ouro para os utensílios do templo, somente isso. E na história diz ali que um chefe, né, ali, ele pegou ali os utensílios malditos. O chefe ali de uma tribo pegou ali Acã, ele pegou ali os utensílios que era de maldição, e sabe o que ele fez? Ele trouxe para a terra de Israel, ele trouxe para as tendas e ele escondeu, ele enterrou embaixo da sua própria tenda. Ou seja, quando você estuda a palavra, você vê que o povo começou a padecer, o povo perdeu ali guerras, e aí Josué não entendeu e Josué começou a perguntar para Deus: o que está acontecendo? Deus disse: tem anátema, tem maldição, tem maldito no meio do povo. Porque Deus deu chance lá atrás, queridos. Deus nos dá chances para mudar. Deus chama a nossa atenção para mudar as inclinações da nossa vida que não estão bem. Por quê? Porque Ele quer fazer maravilha lá na frente. Ele quer nos dar a terra prometida. Ele quer fazer os milagres lá na frente. Mas depois nós não podemos atrapalhar ninguém com isso. Sansão atrapalhou o povo de Israel porque ele escolheu coisas erradas, ele escolheu coisas profanas e ele atrapalhou o povo de Israel em ser ali vencido os filisteus muito tempo antes, queridos. Então não sejamos nenhum tropeço, nenhum impedimento para que a nossa família ganhe as bênçãos do Senhor, alcance os milagres. Não sejamos ali tropeço, pedra de tropeço, para que a nossa igreja receba os milagres, para que a nossa família receba os milagres, para que a nossa nação receba os milagres, amém? Porque nós não podemos ser crente meia boca, queridos. Não podemos ser crente ali, meia boca em cima do muro. Temos que ser realmente crentes verdadeiros, andando em santidade, amém? Para poder orar por esta nação, para poder profetizar por esta nação,
Amém? Santificação significa separação do mundo e ser consagrado a Deus. Separação do mundo e ser consagrado a Deus. Santificação, ela precede um milagre. Então é importantíssimo, como Deus fez com Josué e Israel, Deus também quer fazer conosco, em nome de Jesus. Amém? Israel precisava aprender duas coisas. Primeira coisa, um posicionamento santo. Então nós temos que ter um posicionamento em buscar a santidade de Deus. E segunda coisa, com a santidade, distinguir aquilo que é santo e aquilo que é profano e aquilo que é obra da carne. Paulo fala muito, apóstolo Paulo fala muito na palavra de Deus, que nós temos lá em Gálatas capítulo 5, ele fala, do fruto do Espírito e ele fala das obras da carne. Ele fala, se afasta dessas coisas. Gálatas capítulo 5, de 19 a 21 dos seus versículos, fala de todas as obras da carne. Ele diz, se afasta dessas coisas, não pratica essas coisas. Se tiver que amortizar sua carne para viver do Espírito, faça isso. Enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós somos a voz de Deus nesta terra. E para sermos a voz de Deus nesta terra, precisamos desta vida de santidade. Precisamos ter realmente uma vida de santidade. Para terminar, eu quero dizer algo para quem é pai. É tão difícil hoje. Tá terminando ali os minutinhos no Instagram. Nós vamos sair. Eu volto de novo com você, tá bom? E aí a gente termina essa oração para nós terminarmos esta live. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor fala dos memoriais. E eu quero deixar isso para os pais, porque é tão difícil hoje educar, ter filhos e educar bem, educar em santidade, educar ali debaixo da palavra de Deus, educar ali buscando o novo do Senhor. Então é muito difícil hoje. E memorial nos ensina aquilo que Deus fez com Josué e Deus ensinou ao povo de Israel. Eu quero te ensinar hoje para que aquilo fique na cabeça dos teus filhos, dos teus netos, nas suas gerações. Amém? Em nome de Jesus. Então Josué capítulo 4, deixa eu entrar aqui com eles, em nome de Jesus, porque eles merecem, Estamos de volta. Estamos de volta aí, amém? Glória a Deus. E vamos falar agora de memorial. Memorial é uma estratégia de Deus para incutir na vida dos nossos filhos, nas nossas gerações. E sabe o que? Manter essa santidade na nossa geração. Manter essa santidade na vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, em nome de Jesus. Deus disse para Josué, quando ele foi passar o Rio Jordão, ele deu estratégias para Josué. Diz lá, a partir do versículo 1, sucedeu que acabando todo o povo de passar o Jordão, lembra que a gente falou do Jordão, se santificar antes para passar com o Jordão, e eles passaram a pé seco, Falou o Senhor a Josué dizendo, tomai do povo 12 homens de cada tribo, e mandai-lhes dizendo, tirai daqui do meio do Jordão, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, ou seja, eles passaram a pé seco, Deus abriu aquele rio para que eles passassem. Deus fez ali já o milagre para que eles pudessem passar para o outro lado, e chegar até Jericó. E Deus mandou eles tirarem ali 12 pedras do meio do Jordão e levai-as convosco à outra margem e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Então eles tinham que levar
essas 12 pedras e deixar lá no alojamento, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras? No versículo 6 está dizendo, versículo 7, então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Sabe por que muitos filhos não conseguem adorar a Deus, não conseguem chamar Deus de santo, ou muito menos hoje falar, eu consigo ver ou ter uma vida de santidade? Porque eles não têm história. Porque eles nunca ouviram uma história de santidade, porque eles nunca ouviram dos pais, dos avós, ali da sua linhagem, o que Deus fez de maravilhas na sua vida. Porque eles nunca, talvez, abriram seus corações e ouviram da palavra. Pode ser que eles não são de uma família cristã, né? Mas nunca ouviram os milagres, a bênção, o amor de Deus. E eles não têm sinais para crerem. Então, em nome de Jesus, nós temos que deixar os memoriais para os nossos filhos espirituais, aqueles que são ministros, pastores, para os nossos filhos biológicos, para os nossos netos, bisnetos, para os nossos amigos. Nós temos que deixar sinais ali de santidade, de história. Então toda criança que passava por aquele memorial, por aquelas pedras, sabiam que Deus era santo, sabia que Deus tinha aberto num tempo certo, né? Para que o povo passasse e vencesse. Se eles hoje estavam vivendo uma promessa, é porque Deus lá atrás, através daqueles sinais, estavam dando a bênção para eles. Então, em nome de Jesus, precisamos de história, de memoriais, de sinais de bênção. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué no versículo 14 e no versículo 20, as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel dizendo: quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Amém? Quais são os memoriais que tem na sua casa? Quais são os memoriais de milagres que você se manteve em santidade e Deus respondeu à sua família? Quais são os memoriais que existem na sua igreja? Que todos aqueles que chegam à sua comunidade, à sua igreja, né, conseguem visualizar e ver ali quais foram as promessas, quais foram os milagres, quais foram as passagens, quais foram os sobrenaturais que Deus operou na sua igreja, na sua comunidade, na sua família, na sua história, na vida dos seus pais. Em nome de Jesus, quem tem isso busca santidade, quem tem isso fica firme nos princípios, quem tem isso tem história, amém? Em nome de Jesus. Versículo 23, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho e fez secar perante nós até que passássemos. Olha, eles lembraram da promessa e do milagre lá atrás, do sobrenatural onde Deus abriu o mar vermelho para os livrar dos egípcios, para os tirar da terra da servidão no Egito, né? Eles começaram a lembrar, olha só, queridos, que tremendo. Versículo 24, para que todos os povos da terra, preste atenção, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é
forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Sabe como Israel evangelizava, principalmente nesta época em Josué? Sabe como ele era reconhecido como um povo de Deus, protegido pelo Deus de Israel? Ninguém se metia com Israel, queridos. Ninguém ali era contra Josué, porque sabia que a mão forte de Deus estava a favor deles. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero te ensinar nesta live para nós orarmos e estarmos terminando. Deixe memoriais na sua casa. Levante memoriais. O teu sacrifício hoje de buscar santidade será o memorial para os teus filhos. O teu sacrifício hoje de largar as coisas deste mundo, de ser como o profeta Isaías. Ai, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, eu estou perdido, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua transformação. O Senhor irá, em nome de Jesus, te honrar, queridos, honrar na vida dos teus filhos, honrar na vida de todos aqueles que te cercam. Se você é um pastor, se você é um ministro, Deus vai, em nome de Jesus, te honrar, amém? Em nome de Jesus, porque Ele é fiel, amém? Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele vai cumprir esta palavra em nome de Jesus. Deixe esses memoriais. E para terminar, eu quero te deixar umas perguntinhas para que você medite em casa antes de nós orarmos. Amém? Que isso seja um diferencial em sua vida. Olha lá. Primeira coisa que você deve fazer, né? Confesse a Jesus as suas lutas e as áreas que você precisa vencer e peça perdão. Isso é muito importante, né? Enquanto o anátema e Acã não foi retirado do meio deles e o maldito foi retirado do meio deles, eles não puderam continuar e vencer. Isso é assim também nas nossas vidas. O que é iniquidade, o que é pecado, o que é inclinação para a carne, o que é profano tem que sair das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. A segunda coisa, ore para que o poder do Espírito Santo venha sobre você e venha te capacitar e te completar para que você vença isso. Para que você vença essas dificuldades e essas áreas que você tanto está lutando. A terceira coisa, fixe metas, escreva metas, né? Coloque como um foco metas específicas que ajudem a você a resistir este pecado e a resistir, né, esta inclinação errada. Em nome de Jesus, amém? Que você possa ali colocar algumas metas, alguns desafios e obedecer essas metas. Eu tenho certeza que você vai vencer. Eu tenho certeza, né? Se a boca às vezes tá assim, de repente, sai um palavrão, comece a fazer uma meta. Não. Todas as vezes que eu for falar um palavrão, eu vou ali colocar uma correção, eu vou ali ter que fazer uma flexão, eu vou ter que ali doar os meus bens aos pobres, eu vou, para chamar a sua atenção, para vencer aquilo, para não falar mais palavras que não são palavras de edificação, né? Pensamentos, quando vier pensamentos profanos, não, Senhor, alinha minha mente, alinha, coloca alguns propósitos, enquanto você não vencer ali, você não sossega, amém? E peça a outra pessoa, coloque ali uma pessoa, às vezes você quer casar, o seu marido, a sua esposa, seu maior companheiro, querido, seu maior ajudador, coloque ele como seu companheiro ali, quando você estiver ali num caminho quase errado, ele te puxa, ele te ajuda, ele como um conselheiro seu para falar realmente a verdade. Olha, você não está melhorando nisso, né? Você pode pedir para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu líder de célula, te ajudar nesse sentido, para que você possa vencer isso e entrar em santidade. E reconheça que a sua posição de santo não está baseado nas suas forças,
Porque nós não podemos ser santos com as nossas forças, mas somente com o Espírito Santo do Senhor, mas no poder e na ajuda do Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus, vamos ter ali, em nome de Jesus, uma vida de santidade, vamos ter ali uma vida no altar do Senhor, amém? Então eu quero orar com você em nome de Jesus, oh glória, vamos orar. O Senhor é fiel e Ele vai ser fiel conosco. O Senhor vai ali nos alinhar, como Deus cuidou de Daniel naquela terra pagã, naquela Babilônia, e os livrou ali dos manjares do rei, das inclinações erradas, como Deus livrou José na terra do Egito, né? Como Deus ali livrou Paulo, livrou Pedro, livrou tantos homens de Deus e mulheres de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor também irá nos livrar deste mundo profano, irá nos alinhar. Não temas, amém? Assim diz o Senhor, não temas, confia, né? O mundo pode ser mau, mas o Senhor está conosco a todos os dias, Jesus diz. Tende bom ânimo, porque eu estou com vocês, amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu selo a vida de todos aqueles que estão comigo e aqueles, ó Pai, que ainda irão assistir essa live. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-os, ó Pai. E Espírito Santo, nesta noite, de tudo aquilo que nós aprendemos, eu te peço, Senhor, ó Pai querido, confirma a tua palavra, confirma a tua unção, confirma os teus projetos, confirma, Senhor, o chamado de cada um. E eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, alinha segundo o teu propósito, o teu querer, e que eles não se percam no meio do caminho, em nome de Jesus. Pai querido, este mundo nos oprime, o Senhor sabe que este mundo nos entristece, né? As notícias nos entristecem. Quantas opressões, quantas dificuldades, quantas assolações, quantas notícias más, horríveis que recebemos. Mas guarda o nosso coração, ó Pai, e nos ensine, Senhor, a ter uma vida santa, a estar com a nossa lamparina acesa, apesar de estar, Senhor, num mundo difícil, num mundo, Senhor, de aflição. Pai querido, em nome de Jesus, fala com cada um, Senhor, com cada um, ó Pai, que precisa identificar áreas em sua vida, que precisam mudar, que precisam se alinhar, que precisam vencer iniquidades, vencer pecados, vencer pensamentos, vencer maus hábitos. Senhor, em nome de Jesus, vencer inclinações da obra da carne. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, toca, dê a eles metas específicas, dê a eles direções, em nome de Jesus. E eu te peço, livra, liberta e restaura. Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que se levantou na sua vida para roubar, matar e destruir, para destruir a sua história, destruir a sua família, tudo aquilo que veio como maldição, querendo repercutir doenças, enfermidades, atitudes, escolhas, vícios. Em nome de Jesus eu repreendo agora e declaro que é um novo tempo na sua vida. Hoje o Senhor te coloca ali uma chance para um novo tempo em sua vida e começa uma nova história. Senhor, em nome de Jesus, alguns precisam ali, Senhor, declarar Jesus como Senhor e Salvador. Alguns precisam, Senhor, declarar Jesus, eu não sirvo a um Deus aqui, nem a um Deus ali. Senhor, ajude, Espírito Santo, aqueles que precisam declarar que somente a Jesus Cristo de Nazaré eles vão se render. Eles vão se render somente à palavra de Deus e nem a um outro, Senhor.
eles vão seguir aos princípios de Deus, eles vão seguir ali os preceitos de Deus, eles vão seguir ali as obras do Pai e eles vão escolher aquilo que é santo. Senhor, ouve, Senhor, a oração daqueles, ó Pai, em nome de Jesus, que estão fazendo agora. Senhor, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e único Salvador na minha vida. Neste momento, Senhor, eu declaro, Senhor, que eu errei mesmo e eu te peço perdão, que eu adorei a outros deuses, que eu me rendi a outros deuses, que eu acreditei em outras coisas, mas hoje, Senhor, eu quero ter uma vida santa, eu quero ter a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, e eu te peço, Jesus, mora no meu coração, entra na minha vida e seja o meu único Senhor e meu Salvador. E a partir de agora, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e me sela agora para um novo tempo de vitória. Você que fez comigo esta oração, repete de novo depois esta oração e creia que começa um novo tempo de vitória e um novo tempo de milagre em sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo essa vida santa, essa vida de santidade, essa vida da presença de Deus, apesar deste mundo profano. Eu profetizo novas colheitas, os milagres e os grandes memoriais que Ele vai levantar para a sua família e na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu declaro a bênção do Senhor sobre você. E quinta-feira agora, fica comigo, esteja comigo às 18 horas, porque nós vamos falar de uma cura completa, de dentro para fora. Uma cura completa em Deus, em Jesus, amém? Então é uma continuação, você vai ser muito impactado e eu creio que Deus vai te dar muitos desafios nesses 2 dias até chegar quinta-feira. Eu te espero na quinta-feira, em nome de Jesus, para uma cura completa de dentro para fora, às 18 horas, em nome de Jesus, na série Caminhos de Vitória para a glória de Deus, amém? Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus, eu abençoo vocês. Amém.